Então, nós vamos começar aqui agora uma conversa com o jornalista de economia, Darlan Alvarenga. Darlan, muito obrigado por ter aceito bater esse papo comigo e, por consequência, né, levar essa mensagem, essa conversa para os meus alunos de jornalismo econômico, né? E a ideia nossa é trazer um pouco da sua visão do mundo do jornalismo econômico para esses jovens, alguns interessados, outros com muito medo da área. Eles falam durante as aulas do receio de ver a economia ainda como um bicho-papão. Então, a ideia é que nessa conversa a gente consiga trazer um pouco da sua experiência e mostrar que pode ser um caminho muito legal para quem perceber essas oportunidades que o jornalismo econômico gera. Então, para começar, eu vou te apresentar rapidamente aqui para os meus alunos, né? Então, olá, espero poder ajudar. Isso, obrigado novamente, desculpe até por aqui na ideia de aproveitar o tempo do Zoom e manter uma conversa dinâmica, até não deixei você falar, mas muito obrigado novamente por ter aceito aqui bater esse papo com a gente, e vai ser sim um papo muito legal pela sua experiência. Como eu ia começar a comentar aqui, você tem 20 anos de experiência profissional, é um pioneiro no jornalismo online no Brasil, né? Trabalhou num dos primeiros portais, você vai poder falar um pouquinho disso, e tem especialização em cobertura econômica, grandes coberturas e conteúdo multimídia. E você já trabalha na economia no G1 desde 2012, quer dizer, já tem aí quase 10 anos acompanhando nesse grande portal, um dos maiores portais do Brasil de notícias, né? Antes de entrar na Globo, na TV Globo, você trabalhou também no Terra, no Dia Online no Rio de Janeiro e no IG, inclusive integrando a primeira equipe de reportagem multimídia do jornal Último Segundo, que foi um dos pioneiros. Muitos alunos talvez não saibam disso, mas foi um dos pioneiros da internet no Brasil. Atua como repórter, mas também já foi editor de home de portais, coordenador de redação e editor executivo. Como repórter do G1, cobre diferentes áreas do jornalismo econômico, incluindo macroeconomia, negócios, infraestrutura e finanças. E é também um dos apresentadores do podcast Educação Financeira do G1. Então, temos aí só pela sua apresentação sua, já dá para ver que tem aí muita coisa legal para a gente conversar. Darlan, eu começo, então, justamente perguntando para você como o jornalismo econômico surgiu na sua vida, na sua carreira. Você pensava, quando era estudante, em jornalismo econômico? E como foi a entrada nesse universo? Mas é claro que não. Então, eu estou há 10 anos já em jornalismo econômico, mas foi a convite inesperado. Eu era da equipe de home do G1, eu fui para o G1 fazer edição de home. Eu sempre fui repórter, você já comentou, passei por diversos portais, mas o meu foco sempre era um generalista. Era repórter geral e tempo real. Então, era a notícia do dia. Essa notícia do dia era um crime, uma tragédia, ou é porta de polícia, ou um acidente. Então, como o meu foco sempre foi o jornalismo online, era a notícia do dia. E tinha um amplo espectro de cobertura, né? Nunca tinha um tema específico. Sempre gostei de temas econômicos, sempre tive uma afinidade pessoal por números, dados. Desde o tempo da faculdade eu fiz pesquisa, iniciação científica, sempre tabulei dados, mas não foi nunca um caminho natural e nunca uma opção pessoal. Apareceu o convite, um desafio, uma oportunidade de buscar uma especialização e também me aprofundar num tema, ainda mais no momento da internet que a gente passou, que cada vez mais, no condições de mercado, as pessoas... O jornalista precisa se especializar, né? Então, acho até uma dica aqui numa conversa aqui de universitários, é natural ninguém saber muito ao certo por onde começar, o mercado pode ter momentos que uma área se torna mais interessante, a questão da oportunidade, sorte, afinidade. Então, assim, as pessoas que realmente... Eu conheço colegas que sempre pensaram em jornalismo econômico, sempre focaram nisso, continuaram nisso, então, e até hoje. Mas não há um caminho natural, as coisas podem aparecer pelo caminho. E na minha visão, que me assustou menos, que quando a gente fala em jornalismo econômico, você pensa naquele hiperespecialização, né? Você pega de fato, eu sou, vamos dizer, antes de ser um jornalista, de fazer jornalismo econômico, eu escrevia economia, notícias de economia. Eu acho que até um pouco a gente diferenciar isso, né? Porque o meu foco, quando eu trabalho em grandes portais, o meu público-alvo é todos os públicos. Né? Uhum. Não é um público. Quando você fala de jornalismo econômico, tem um jornalismo especializado, quando você pega a primeira ideia, é o cara do mercado, ou então a empresa, pensa num leitor aí do Valor Econômico, do que a Gazeta Mercantil, não é o grande público.
Então, é aquele público muito especializado, gente de mercado, gente de negócio. Tanto é que a linguagem mesmo, muita gente, embora seja uma baita aula de conhecer economia, muita gente com menor afinidade não entende muito aqueles termos, porque não há essa preocupação de mastigar, né, de traduzir muitos termos econômicos. Eu sempre escrevi economia. Agora, como trabalhando num veículo que é o público geral, aborda diferentes áreas, eu não escrevo só negócios, não escrevo só finanças. Então, é mais desafiador ainda, que você tem que saber um pouco de cada área e de tudo um pouco, e quando você não sabe, tem que ir atrás, tem que entender e traduzir isso. E, naturalmente, nesse tempo, eu fui fazendo alguns cursos de especialização, Eu ia desde justamente perguntar nisso, como que você chegou introdução ao jornalismo econômico. Comecei por aí, né? Era repórter geral, fiz curso na FEA, tem cursos na FGV, hoje tem cursos voltados, cursos de curta duração voltados para jornalistas. No momento eu faço um MBA voltado para finanças e mercado financeiro mesmo, uma oportunidade que eu tenho, eu gosto de me especializar, porque das minhas áreas, assim, se você faz entender indicadores econômicos, inflação, desemprego, economia é mostrar histórias, né? Você é comum, você começa a se familiarizar com esse noticiário fazendo, mesmo tem muitos temas difíceis, né, desafiadores, mas a parte de finanças pessoais, você tem um leque de investimentos, cada opção de investimento é um tipo de investimento, tem uma regrinha, é muito específico. Então, é uma área que atualmente, quando também no G1, agora que a gente tem um podcast de educação financeira, como você vai falar sobre as opções de investimento de finanças pessoais se não tiver um conhecimento um pouco maior. Então, acho que para resumir, acelerar, eu diria que, assim, não foi um caminho natural, cheguei aqui, hoje estou, acabei naturalmente me familiarizando, tanto é que você escreve sobre o assunto há 10 anos, eu escrevo sobre PIB, sobre crise há 10 anos, você passa a entender muito, familiarizar, porque na economia, tem uma dica que eu estou falando, muitos resultados, os indicadores, a nossa cobertura é muito indicador financeiro. É diferente de você ver uma pesquisa, tem um release, mostra lá, acontece isso, mas muitos dos indicadores é só uma tabela. É uma tabela de Excel que está lá. O resultado do mês, o comparativo com o trimestre anterior, com o mesmo mês do ano anterior, se vira, acha a notícia, entendeu? Então, no primeiro momento, você fala, o que é isso? Né? O que eu faço com isso? Então, e aí a segunda dica que eu já dou para os nossos colegas todo mundo fala, mas economia é difícil, né? Vocês são de economia, né? Eu não entendo, eu não sei fazer conta. Eu acho que a maior balela que se faz é essa frase, né? Assim, jornalista não é de exatas, a gente tem uma afinidade muito próxima com humanas, mas saber fazer conta tem que ser de qualquer universitário, de qualquer gente com curso superior, até para você não ser um jornalista com saldo negativo no banco, com as contas no vermelho, saber cuidar do seu dinheiro, entendeu? Então, assim, saber conta não é saber fórmulas. A gente trabalha com fórmulas que são ditas para a gente que eu nem entendo aquela fórmula. O que eu digo saber fazer conta é Excel, as funções básicas de um Excel e regra de 3. Pelo amor de Deus, gente. Quem não sabe fazer regra de 3, o quanto variou para cima e o quanto variou para baixo, realmente, assim, tinha que saber lá no Enem, mas, assim, dá tempo ainda, faz uma buscazinha que, assim, eu confesso, tem dia que meu bloquinho de anotação tem mais número, conta que eu faço na unha, do que necessariamente decupar uma entrevista. Então, é número, conta o dia inteiro, mas, gente, é regra de 3, não foge muito disso na prática, não. Perfeito, Darlan. Eu Dá um tô assunto aí falando, para a gente acelerar. Legal, legal. Eu estou interferindo menos porque está rolando. Quando eu falo sobre você, muta um pouco a sua voz, então, para a gravação, o pessoal não perder o raciocínio. Então, eu ia até te fazer uma pergunta que você acabou comentando do MBA, já colocou várias questões aí do processo seu, né? De como você foi buscando essa competência para trabalhar com uma área tão técnica. E foi muito legal também ver você colocando aí algumas dicas. Inclusive sobre essa desmistificação. É claro que a matemática, sim, mas uma matemática muito mais básica, não é trigonometria, logaritmo, essas coisas todas. Quer dizer, então também tem uma coisa assim que tem muito de mito aí. Enfim, mas aí você também, nessa fala que você já fez de início, você colocou uma coisa que já vai conectando com a segunda pergunta minha, né? Ao falar do momento atual, da busca do seu MBA, porque nitidamente a questão de finanças importa cada vez mais para as pessoas, e o cenário mudou muito em relação a isso. Aí você falou de podcast, eu queria que você contasse um pouquinho como é ser um jornalista econômico hoje, né? Você já tem aí
mais de 15, 20 anos de carreira, né? 20 anos de carreira, e aí agora, mas a profissão está evoluindo, e agora você se vê de podcast, já teve também, como fala, você já teve aparições na TV ao vivo, naqueles boletins, quer dizer, tem que ir se adaptando. Como é fazer jornalismo econômico hoje, a partir da sua experiência? Olha, assim, a realidade de mercado, né? As redações esvaziaram, as equipes, em geral, são mais enxutas, o que exige sobrecarga de trabalho, o que exige que você vai ter que trabalhar cada vez mais, não necessariamente ganhando mais por isso, mas cada vez mais o mercado vai exigir que você seja polivalente. Então, no caso de economia, polivalente, acho que até nas coberturas, claro que continua um mercado forte no jornalismo econômico, especializado nisso que a gente entende como setorista de empresas, negócios, finanças. Você pega alguns mercados, mas é pouco, né? O cara é especialista em cobrir só commodity, especialista em cobrir o setor de educação, só setor de... Então, tem muitas especializações, mas são nos veículos que ainda tem essa grande cobertura. Eu vou, de novo, falar aqui como um jornalista de economia que possa trabalhar escrevendo sobre economia em diferentes modalidades de veículos, mas escrevendo para um grande público. Não que eu também não tenha hoje qualificações para escrever, eventualmente só sobre finanças pessoais, eventualmente só num veículo especializado em empresas, negócios, que existe sim pessoas especializadas nisso. Só que hoje eu acho que o mercado, como exige cada vez mais a pessoa tenha essa qualificação em diferentes áreas, e também vamos pensar, né? Já falou aqui, multimídia. Hoje, os veículos, você tem podcast, que eu falo, mas exige que façam vídeos, que entre ao vivo, façam, de repente, um chat como desse, por aí, que fazem todo dia uma live no seu portal. Vocês podem ver por aí. Em realidade de mercado, acho que os alunos devem ter percebido, é uma área que, sim, cresceu muito, e até eu vejo pelos meus colegas, repórteres de economia, tem uma realidade de mercado um pouco melhor, porque a gente viu muita abertura de novos veículos, mesmo no mercado, a gente está vendo como enxugando. A gente não ouviu falar por aí de novos portais, novos grandes sites gerais. Agora, em economia, nos últimos 2 anos, diversos portais específicos de economia. Geralmente, quem está por trás são esse boom de corretoras. Muitas corretoras hoje querem ter o seu próprio portal de notícias. Então, isso abriu um mundo novo, tem muito site, muita oferta por aí, mas explicando, né, que são sites com foco em investimento, finanças pessoais. A pessoa está ali para querer convencer você a investir, saber mais, assim, aí os números por trás disso. Teve um boom agora de novos pessoas físicas na Bovespa, só que esse boom é falar que era 1 milhão e agora virou 3 milhões. Então, esse é o público-alvo. Vamos lembrar que os aposentados no Brasil são 30 milhões. Então, as manchetes do Agora São Paulo é aposentado, direitos trabalhistas. Então, assim, é um outro público, talvez até maior, só que o mercado, o leque de oferta é para esse público que está procurando novas opções de investimento, nesse leque, nesse cardápio vasto que o mercado oferece, onde as pessoas começam só a ver que renda fixa rende muito pouco nessa tempos de juros baixos, que está abrindo essas oportunidades. Não é só a inovação, não é só a internet, é a facilidade de fazer investimentos pela internet e a busca por opções que rendam mais. Então, esse é o que explica esse boom de novos portais, notícias, gente entregando conteúdo para explicar tanto que investimento é esse, como retratar esse mercado. Então, é um público potencial muito grande, que é o potencial que tem dinheiro, que cria esse mercado, mas não necessariamente o maior público do país. É interessante essa questão, né? Porque eu acabo recebendo notícias de um deles, que é o 6 Minutos, né? Que tem a própria Exame, uma super tradicional revista da área, foi comprada, né? Por um desses fundos. Quer dizer, a gente tem todo um cenário aí muito interessante. Eu queria até aproveitar e colocar para você uma questão que já estava aqui na sequência da minha fala. É um pouco sobre ética, então. Quer dizer, no fundo, você está colocando aí um desafio. A gente está falando de um mundo... pandemia, jornalistas trabalhando de casa, globalização, quer dizer, você está dormindo, mas na China a bolsa está acontecendo alguma coisa, e aí fake news.
Enfim, aí entram, agora a gente tem alguns veículos que acabam surgindo, mas com informação, mas que têm interesses corporativos das empresas envolvidas, fazendo frente aí a veículos tradicionais, como veículos como generalistas, como G1, ou mesmo da área, como Valor. Quer dizer, qual o papel da ética? Ainda faz sentido falar de ética jornalística no caso do jornalismo econômico? O que te preocupa nesse sentido hoje no seu trabalho diário? Não, acho que a ética não está junto com o jornalismo, não tem como separar. Agora, o que a gente tem que entender é a realidade do mercado e acho que transparência, né? Acho que o fundamental é a transparência da comunicação e do veículo por trás daquela informação. No geral, a gente falou aqui, a gente sabe, esse site está vinculado à corretora tal, esse site foi comprado pelo banco tal. Assim, isso vira notícia, mas não sei se nem todos, 100% dos leitores sabem disso, mas também o cara quer saber notícia, numa busca tal. Mas, sim, no passado, nem todos têm lá no expediente, e essa é uma publicação sobre responsabilidade do grupo tal. Então, assim, não diria que, assim, essa informação não é escondida, mas ela também não é 100% de conhecimento de todos. Mas, agora, falando de notícia, o jornalismo, como você encara isso, eu acho que tem conteúdos muito bons, tá? Antes de deixar mais claro, eu me pauto, às vezes, por esses veículos, tem conteúdo excelente, que explica como isso funciona, ainda que o objetivo é trazer mais pessoas para esse universo das finanças. Então, mas a gente acha que é mais quando a gente falar de agenda 7, né? Os temas em debate. Você abre lá, sabe sobre ETF, sabe sobre fundo ADR, seja a criptomoeda. Então, eles passam a dominar o noticiário, temas que até então você não tinha acesso secundário a esses temas. Então, assim, é uma enxurrada de informação que passa a você ser defrontado a isso. Eu acho que isso aí, nesse volume, você pode ter uma concorrência aí que antes não existia, pelo volume de informações que é colocado, que até então, sem esses veículos, não tinha tanto potencial. Como eu falava, o jornalismo econômico ainda é o seu bolso, o desemprego. Até curioso, né? Faça uma experiência. Eu entro nesses sites lá. Você até acha um indicador da previsão da inflação, você acha até uma projeção do PIB, o que vai crescer, como vai crescer. Agora, você não tem vida lá, né? A vida das pessoas. Como está o dia a dia das pessoas? E como isso impacta? As pessoas a renda do brasileiro está aumentando, está diminuindo, o desemprego preocupa, tudo aparece como apenas um indicador para dizer qual vai ser a rentabilidade, qual é a curva de juros, o que se pode captar no câmbio, é tudo um viés de mercado financeiro. Eu vou lucrar mais, eu vou lucrar menos com esse investimento. Não há uma realidade social em termos disso que vai gerar de riqueza para o país, de bem-estar, é apenas o bem-estar daquele investidor. Então, acho essa visão fica um pouco contaminada porque a cobertura passa a ser específica do ponto de vista do mercado financeiro. O mercado financeiro não é necessariamente também a tradução da economia do país, tenta antecipar movimentos. É importante, só que não é o retrato total da realidade. Então, acho que esse é o ponto que merece atenção. E o segundo ponto, assim, ficar muito de olho, que hoje, não é em todos os sites, você vê que é uma isca para vender um produto, né? A gente falou aqui que convencer as pessoas a entrar numa corretora, mas muitos clique aqui para ter acesso a um curso completo, grátis. O primeiro é um curso grátis, mas você entra ver o curso grátis, que não te entrega muita coisa, para depois você assinar o curso pago, entendeu? E é um mercado muito forte de trazer também assinantes que assinam conteúdo pago para ter acesso a uma informação paga, que a informação é análise de tanto setorial, análise de cobertura de indicações de investimento. Então, assim, tentam fisgar para também vender esse tipo de produto. Então, de novo, assim, esse é um tipo de jornalismo econômico. Eu estou aqui defendendo a economia como um todo. Vamos escrever sobre a economia, todos os seus impactos. É importante, tem mercado, tem gente que trabalha com isso honestamente, com dignidade, com ética, só que está por trás todo mundo tenta monetizar. Hoje, o jornalismo do grande público é monetizado por anúncios ou por grandes empresas que têm uma fonte de renda superior ao que o rendimento de uma internet, por exemplo, mas o grupo como um todo se banca. Outros estão sendo monetizados por assinaturas ou por essas vendas de produtos. Então, tem que saber o que está por trás do racional de cada modelo de negócio. Perfeito, perfeito.
Eu estou interferindo um pouco por causa do delay que dá, para não ficar sobrepondo sua voz, se eu falar junto com você. Mas eu acho que foi legal você trazer claramente esse cenário desses novos veículos. E a questão de fake news, é um problema na área de economia também? Você tem que lidar com Olha, checagem, assim, é o problema de uma geração, da nossa época atual, ninguém está livre disso, né? Então, mas eu diria que mais do que a fake news, assim, é a pós-verdade. Eu acho que mais me preocupa é saber as pessoas distinguirem fato de opinião. Opinião é diversa, né? Opinião, você pega os mesmos dados para concluir uma coisa e os mesmos fatos para concluir outra coisa. Tem mais de economia, basta ver os nossos comentários de matéria. Você faz uma matéria mostrando, as pessoas acham, não, esses dados, você está mentindo. Isso mostra exatamente contra. Ó, jornalista, a profeta do Apocalipse, a economia está melhorando sim, olha isso, com o mesmo número. Então, daí que, assim, do jornalismo econômico, para ser honesto, nunca uma análise de dados tem que ser, você tem que comparar o mês anterior, o mesmo mês do ano anterior e a tendência. Então, por exemplo, a gente teve aqui, teve uma alta recorde de 35%. Mas no mês passado foi a queda recorde também de 40%. Então, era natural que voltasse a ser uma queda recorde. Então, se você não dá esse devido contexto, e a honestidade é sempre isso, né? Você fazer todas as bases de comparações possíveis e, como jornalista, você sempre escolhe um gancho, um viés, para resumir aquilo que você acha que é o melhor resumo, mas sem considerar. Então, aquela pegadinha que até alguns falam, é tudo isso, mas, porque a vida é um grande mas, né? É isso. Mas, tal. É isso, porém, isso. Então, essa é a visão. Então, dê muito cuidado também, que eu aproveito falar nessa visão de números, que é o que, falando um pouco de ética, e até mesmo que é notícia, que é comum a gente ser também... economia é você lidar com grupos de interesse. O interesse do governo, que o governo, muitos resultados vêm já com release, olha, um resultado recorde. Sempre o governo não vai vender um indicador como se fosse ruim, ele sempre procura o melhor viés positivo. É um lado, é a defesa do governo. Da mesma maneira que a gente trabalha aqui com dados, muitas vezes, de grupos de interesse. Uma empresa ou um grupo empresarial, um setor que faz aquela pesquisa, um levantamento, para falar que atrai para defender seus lobbies, para defender a importância do setor. Então, sempre tem que dar o devido contexto da onde veio aquela informação, qual é o dado contextualizado, e muitas vezes não cair nisso, né? Que às vezes você só recebe, só te dá um dado, ó, cresceu tanto. E aí a gente pode me mandar a série histórica, que eu quero ver o comparativo. Nossa, a matéria horas, porque nunca está acessível. Então, assim, e numa velocidade, alguém só quer ver no indicador, até lá. Agora, sempre esse cuidado de dar devido contexto para tudo, que saber quem está por trás daquela informação. Perfeito. Muito interessante eu te ouvindo falar, né? Nossos alunos, eu trabalho com eles tanto o livro clássico do Bernardo Kucinski, que fala muito dessa questão dos números, né? Não precisarem ser interpretados. Meio ponto no PIB pode ser lido como algo muito bom ou algo muito ruim, depende do ponto de vista. E o próprio Sidney Basile, num livro mais atual, também fala desse assunto. Aproveitando até que você começou a colocar um pouco de matéria, antes da gente ir para a reta final da nossa conversa, me fala um pouquinho daqueles trabalhos seus que você tem mais orgulho, acha que são interessantes para ilustrar para os nossos alunos, depois até eles podem, de repente, pesquisar por Google, não vai ser difícil achá-los, alguns deles, talvez. Queria que você contasse um pouquinho de matéria, de exemplos seus, pessoais, que você acha que seriam legais aqui para deixar para eles pesquisarem. Tá. Eu vou passar alguns links, aí você distribui para eles. Pode ser as que achar. Falando de coisas recentes, o que de repente vai vir na minha mente, também as áreas de interesse que eu tenha feito recentemente. Assim, pela minha rotina, como eu falei, né, ainda a gente escreve para o grande público, e assim, boa parte da cobertura são os grandes indicadores. Então, eu podia resumir 10 anos escrevendo sobre crise. A crise que o Brasil nunca sai da crise. Então, é aquela brincadeira. O Brasil entra na crise, sai da crise,
está em recuperação está lenta, recuperação está em ritmo mais lento ainda, decepciona. Então, essa ladainha nunca muda. A gente brinca, né? É o eterno PIB do voo de galinha, que nunca cresce. Será que agora vai? É sempre o será que agora vai? Será que agora não vai? Já estamos em véspera de eleição, e aí todo o quadro agora está contaminado. Até a eleição, a incerteza permanece. Então, assim, as palavras incertezas e crise, recuperação lenta, são as tags que continuam no noticiário, e grande parte da cobertura é justamente, ao mesmo tempo, é isso, mas o que a economia é a gente mostrar qual a intensidade disso. Então, mostrar o PIBinho tá, mas está melhorando o ritmo de recuperação, ou a recuperação está perdendo o ritmo. Então, a gente está, de fato, a retomada em V, ou não é retomada em V? A perspectiva para os próximos anos é melhor ou não é pior? A economia está melhor agora ou do que era antes ou está pior? Esse recorde é o pior de desde quando? Então, assim, boa parte do meu dia e do meu tempo é consumido em razão desses indicadores, que é traduzir como está o emprego no Brasil, como está a atividade econômica, como que está a renda do brasileiro, a cotação do dólar que importa, e tudo isso conversa entre si. Então, o mais legal da economia, que só com o tempo você vai trabalhando, que é muito legal realmente, parece coisa chata, e a nossa esforço de tentar traduzir, eu falo, sempre dá o quico, né? Assim, se sua mãe estivesse lendo, ela vai entender o que você está escrevendo? O que isso impacta no dia a dia? Eu falar hoje que a inflação, como hoje o Boletim Focus mostrou, que já agora está praticamente encostando mesmo no teto da meta do governo para o ano. Isso significa o quê? Significa que a taxa de juros pode subir, significa que o seu poder de compra cada vez mais vai ser corroído, significa que nesse atual contexto, provavelmente, os reajustes salariais não vão conseguir cobrir toda a... Então, muda tudo, entendeu? Então, e muda também o investimento de quem tem muito dinheiro também, entendeu? Você tem que saber fazer investimento agora com retorno atrelado à inflação, porra, já está de bom tamanho. Inflação acima por volta de 3. Então, né, nem Bolsa está dando isso nas projeções para o ano. Então, impacta tudo. Então, a importância de você dar o devido contexto para tudo. Agora, a matéria recente, a gente fala número. Nosso maior orgulho é quando, assim, a reportagem, né? Assim, a gente tem que fazer mais. Só que é tanto número que a gente não sobra. Tem que dar um pouco de vida para isso. A gente tenta, gente. Aqui, nem toda a matéria se sustenta só pelo número. Você está esperando, sai o número, aí você tem que ir na rua, achar o personagem, isso leva um tempo. Então, assim, por isso que assim, o volume de personagem é muito menor. Mas com o tempo a gente também consegue fazer isso. Então, um exemplo que eu achei muito legal, é a percepção que a pandemia acabou tendo muitos pequenos negócios, o setor de bares e restaurantes é um dos mais prejudicados, e chamou atenção para mim, percebi que no meu próprio bairro onde eu trabalhava, todos os restaurantes por quilo sumiram, tá? A placa Luca vence. Eu fui atrás. Então, o que a pauta é? Que o setor está mal, eu já sei, mas está mal quanto? Uhum. Por que o cara fechou? Fechou mesmo ou está lá há um tempo? Então, fui atrás dessas histórias. Então, foi uma matéria que repercutiu bastante, até o próprio setor sentiu representado, mobilizado por essas histórias. Sim, histórias de pessoas quebraram, ficaram com dívida de $500 mil e não tem nenhuma perspectiva de como a vida normal vai voltar. Então, assim, é muito legal. Todo lado, né? Aqui também no meu bairro tem vários casos aqui no entorno. Só de quando você fala, quando você consegue trazer as histórias para esse contexto econômico, é muito legal e as pessoas se sentem muito mais identificadas. Aquela economia que é um número difícil de entender. Toda matéria tem gráfico, né? Toda matéria minha é fazer gráfico. Para mim, não existe matéria sem gráfico. Mas porque você não tem, muitas vezes, o que ilustrar. Então, assim, você tem que ter, pelo menos, uma foto, você tem que ter um vídeo. E, às vezes, você não tem nada para aquele dado econômico. Então, é um gráfico. E com o gráfico, você vê a curva, né? Está subindo, descendo, está igual, o que mudou. Então, é fazendo muito gráfico. Então, quando você consegue traduzir um gráfico, colocar uma foto, realmente gera uma empatia muito grande. Então, assim, tem essas, eu vou passar alguns outros links, mas aproveitando nessa leva, acho que dá para falar também um pouquinho, o que
que o leitor tem buscado, né? A gente está falando aqui, tem, às vezes, assim, aquela matéria de revelar um escândalo, aquela matéria mostrar quanto que o governo gastou mais, ou gastou menos, ou está quebrado, quanto que cresceu. Essas matérias, assim, são importantes, nós vamos fazer, mas a realidade tem nos mostrado que não é o que o público mais lê, em termos, assim, de audiência. O que o público lê? O público quer saber como está o seu bolso, o que isso muda na sua vida, que nova regra, você vai ganhar algum dinheiro novo, é uma regra que vai fazer ele perder dinheiro, o governo decidiu distribuir mais dinheiro, o sucesso do Ultimato é o auxílio emergencial, o sucesso no sentido que milhões de brasileiros desesperados para saber se tem direito a algum extra, de saber se tem direito a sacar um FGTS, antecipar o 13º. Então, essas coisas que dizem respeito ao dia a dia também o que ocupa boa parte do meu tempo, da minha cobertura, e também a gente vê que as pessoas estão buscando saber essa notícia via Google, chegam até nós, então aqueles títulos, entenda por quê, saiba o que muda, são, assim, as matérias de longe aqui, que as pessoas estão atrás, porque é o que muda. E, assim, e muitas vezes, lembrando, a primeira decisão, assim, é coisa até chata, a gente publica muitas vezes, é uma decisão de diário oficial, é um comunicado oficial que é muito difícil você entender. No primeiro momento, a gente publica sem entender 100% daquela medida. A gente só vai entender o real impacto depois de ouvir especialistas, advogados, o próprio governo fazendo as suas estimativas do que de fato muda. Então, você conseguir traduzir, o dia depois da notícia costuma ser, às vezes, muito mais interesse do que no primeiro dia, porque você conseguiu traduzir aquilo melhor. Então, fazer perguntas e respostas, fazer como certinho, quem tem direito àquilo, como eu faço. E aí, outro ponto da busca do aspecto do jornalismo econômico é esse papel de educar, né? A gente sabe que a gente tem uma carência de educação muito baixa no Brasil, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de, vamos falar, não é nem de nível de alfabetização, de compreensão de texto, e assim, a informação está aqui, gente, as pessoas não acham que não estão. Então, aquele mastigar, colocar a pergunta, isso pode, sim ou não? Então, assim, algumas perguntas parecem até mesmo idiota, mas se você fazer passo a passo, as pessoas costumam ver isso como um serviço, como um valor. Então, isso tem uma busca muito grande. E só para fechar de assuntos que eu tenho escrito, tem também, vamos falar as mais pop, né? Eu escrevi esse fim de semana uma sobre o brasileiro na pandemia passou a beber mais cerveja, né? Bebeu para esquecer os problemas. Então, desde 2014 nunca bebia tanto. E o mais curioso para mim foi que foi na contramão do mundo. Nos outros, nada do mundo todo passou a beber mais, não. O Brasil foi na contramão, que no mundo todo há anos há uma tendência de saúde de procurar um consumo mais moderado, buscar uma moderação. No Brasil, inverteu essa tendência. Alguns fenômenos, o consumo migrou para dentro de casa, os bares e restaurantes representam o maior ainda, nem todo mundo sabe. As pessoas bebem em quantidade mais fora de casa do que dentro. Então, por isso que esse é um mercado muito importante ainda. Então, talvez esse vai continuar em alta nos bares. Então, tem a coisa a ser observada. Então, mas dá para escrever assim, hábitos de consumo. Tem um tema muito interessante, que é escrever sobre a vida, né? A economia, assim, você pode escrever sobre o que está mudando na vida das pessoas. Então, os hábitos de consumo dizem muito a respeito a isso. A gente pode escrever temas que geram até teorias da conspiração, uma grande curiosidade, um tema que me levou meses de investigação, porque não tinha literatura, eu ia atrás de especialista, ninguém sabe escrever, as empresas, era um monopólio que nem falava, era você já deve nióbio, né? Esse queria salvar a pátria nacional. Faça uma busca. O doutor Enéas já falava nisso. Tem o atual presidente falou muito a respeito disso e cresceu com essa teoria. É um metal nobre, nós realmente somos os maiores produtores do mundo, mas não é o que vai nos salvar. Mas é muito legal você descobrir isso. O potencial dele, eu fui até numa mina de nióbio em Minas Gerais, tenho no link também, mostrei o vídeo, o que é o nióbio. O que ele não né? vale,
Mas, assim, é muito legal. Tem um potencial enorme, é fantástico mesmo, mas não é isso tudo. Mas é curioso, e as pessoas... Perfeito. Então, se você leva a temas que despertam a curiosidade popular, e os temas mais caros para mim, que eu gosto de ter escrito, que eu acho que dizem muito respeito a garantir um melhor, um país mais rico, uma qualidade de vida melhor, é de falar sobre a desigualdade de renda e o modelo de tributação do Brasil, que é muito injusto. Então, tem alguns links que mostram que, a despeito que a carga tributária no Brasil é muito alta, mas alguns pagam bem menos do que outros. Há muitos privilégios, há muita isenção fiscal. Então, discutir o futuro do Brasil no momento de contas quebradas é discutir sempre quem vai pagar a conta, e quem vai pagar, o governo tem que gastar melhor, cortar gastos, mas é possível também fazer uma revisão de como é feito hoje a arrecadação, que é a arrecadação que garante a receita, que vai garantir o equilíbrio dessas contas públicas, ter dinheiro para pagar, e saber de onde está vindo, e saber se esse modelo de arrecadação é o mais justo, e não é, tem uma série de evidências que mostram isso, pode ser um caminho. É um caminho que não é dificílimo, não avança no Congresso, não avança no atual modelo, que esses grupos de interesse não querem que essa pauta avance. Então, é muito caro, que depende da sociedade decidir. No atual, infelizmente, a sociedade, com seu voto, decide se vai ter mais privatização, se vamos ter mais impostos ou não. Mas, assim, não é só discutir se vai aumentar imposto ou não. Vai aumentar imposto de quem? Dá para aumentar de alguns e reduzir, achar um devido equilíbrio? Então, o debate não avança nesse sentido, só fala que não pode aumentar imposto. Mas ninguém fala, dá para rediscutir se todo mundo está na calibragem correta? Para poder ter políticas sociais, até mesmo ganhou força agora uma renda mínima, que depois vai ter que rever o Bolsa Família ou algum outro modelo. Então, são temas muito caros que vão continuar o debate por muito tempo, mas depende muito política. E aí, para fechar isso, a gente não é só economia. A política atravessa a todo momento. Então, o resultado do PIB é sempre a política interferindo. Todo mundo querendo saber se que tipo de regra pode mudar, porque dependendo do tipo de regra, muda os planos, os investimentos, as perspectivas que as empresas estão calculando nas suas margens de lucro, né? Que é a única coisa que importa, de fato, para a empresa. Bem, daria para a gente ficar falando aqui sobre várias coisas que você falou, a gente poderia desdobrar, espero que a gente tenha outras oportunidades. No final, aqui, antes da gente encerrar, eu só queria te pedir, se você puder, deixar umas dicas. Então, eu sei que nas minhas turmas de jornalismo econômico, sempre tem já alguns alunos interessados, aparece para TCC, mostra um interesse, uma aptidão e um interesse maior. Que dicas você dá para quem pensa em entrar nessa área? O que você acha que é importante que um estudante, quem queira ir para entrar nessa área, precisa pensar, até de vista por onde o jornalismo está evoluindo? O que você deixa aí de dica? Olha, busquem conhecimento, né? Dizia até o Bilu do nosso extraterrestre. Mas, olha, buscar ir atrás, assim, leitura. Então, assim, eu comecei a decidir ser jornalista lendo jornal. Minha primeira escolha de jornalismo foi ler jornal e foi ler revista, para saber como que se escreve. Então, jornalismo econômico, eu até, no começo e até hoje, e eu acho que é uma frase que eu aprendi para a minha vida desde os tempos de faculdade, pensar o que já foi pensado, aprender a pensar. Então, assim, saber tudo que foi escrito sobre tal assunto antes de eu fazer uma matéria sobre aquele assunto, para até me achar um lead novo, como avançar na discussão e trazer alguma novidade. Então, assim, a faculdade, hoje eu acho que melhorou muito do que eu fiz há 20 anos atrás. Acho que a disciplina de jornalismo econômico pode dar algumas bases melhores, mas não vai ficar só na faculdade, você vai ter que buscar esse conhecimento depois, e é um aprendizado contínuo, e depois fica muito específico, mas fazer um curso de introdução à economia já ajuda bastante, eu diria, acho que na FGV, hoje tem muito curso online, gente, muita coisa picaretada, mas se tendo algum curso de introdução à economia, introdução à macroeconomia, vinculado a uma instituição séria,
FGV, FEA, da USP, Mackenzie, tem cursos livres. Tem muitos cursos de introdução que às vezes pode demorar um mês, uma semana, que já ajudam muito. Às vezes, uma boa aula te dá um cenário, assim, sempre apresentam cenários macroeconômicos, né? Tem muita live hoje sobre isso, jornalistas participam, assim, vale ficar de olho no que os veículos estão oferecendo, né? Tem os grandes veículos, às vezes, colocam lives para dar, assim, a visão, cenários econômicos, mas a primeira dica que eu falei, para mim, referência ótima, é acompanhar a FGV, o IBRE FGV faz estudos contínuos, tem o blog do IBRE, que também faz pesquisas diárias, semanais, cenário, tem um boletim macro do IBRE, que eu dou, que eles têm uma carta que é um catatal, pode parecer gigante, mas em 20 páginas ele vai falar todo o cenário do PIB, o cenário do mercado, do desemprego de mercado de trabalho, o cenário da inflação, o cenário do comércio exterior, o cenário político. Então, essas primeiras leituras é entender a macroeconomia, né, que para, pelo menos, dominar primeiramente esses conceitos, qual a relação entre eles, o que de fato cada um deles significa. O segundo, eu diria que depois acompanhar muita leitura, os grandes veículos, desses grandes indicadores, que é entender o vocabulário, né, do que se trata. Mas, assim, com o tempo, buscar especialização. Assim, tem jornalista econômico que nunca escreveu sobre finanças pessoais. Realmente, porque assim, aí é muito específico. Dominar conteúdo, não é conhecimento, né? É um conteúdo muito específico. E jornalista com faro do que é o interesse público, em descobrir essas contradições, vale para qualquer área. No jornalismo econômico, você vai trazer esses elementos do jornalismo em geral para aplicar no jornalismo econômico para ver o que importa para as pessoas. Mas aí, a diquinha que eu diria para quem, eu quero ler mais. Assim, o Anderson pode dar bibliografia de livros, aí, as bíblias básicas de jornalismo econômico, mas eu também, assim, eu diria que hoje, com esses relatórios, tem um instituto que acompanha, tem alguns relatórios trimestrais do próprio governo, que é um relatório do Tesouro. Se você acompanhar o Tesouro Nacional, tem relatórios muito bons. A Secretaria de Planejamento Econômico do governo dá indicadores para você entender o que o governo diz sobre o cenário. Então, ler essas análises, esses levantamentos, essas cartas conjunturais, ajuda muito a você dar uma clareza. Claro que você conhecer um pouco da história econômica, as últimas crises, entender o conceito de PIB, que no primeiro momento é a soma de todas as riquezas e serviços, parece simples, mas o que está por trás do PIB, os componentes, é um pouco complicado até você chegar a isso, mas sim, é o segundo passo, entendeu? Nesse momento é a introdução, não se preocupe, acho que em uma formação sólida como jornalista, mas aí o básico que foge um pouco é assim, muito treino em análise de pesquisa, análise de dados, como tabular dados, e daí eu vou para o Excel. Saber usar o Excel para ordenar, classificar, fazer as operações básicas para você fazer desde regra de 3, evolução, é um mínimo de conhecimento, de qualificação para você poder manusear no dia a dia. O resto é muita coisa na prática, entendeu? Se eu não era de economia, caí nessa, fui, entendeu? Você vai aprendendo, entendeu? Mas, assim, é introdução à economia. Procurem introdução à economia, que é o primeiro passo. O resto é especialização e saber exatamente o que o mercado está pedindo, o que você quer. Perfeito, Darlan. Nós temos aqui um tempo limitado dessa videoconferência do Zoom, então nós vamos encerrar, mas eu quero agradecer primeiro pela visão do mercado, um pouco por você ter trazido um pouco da sua história, dicas. Acho que foi um bate-papo bem legal que vai enriquecer bastante aí a formação desses alunos que estão justamente nisso. Quer dizer, eu sempre falo para eles nas aulas que um curso de jornalismo econômico na graduação, um semestre, encontro de 2 aulas por semana, é uma introdução mesmo, muito introdução, que carece de ler mais, de aprofundar. Quer dizer, cada oportunidade como ouvir você falar, textos que eles tiveram, matérias que a gente está vendo, inclusive algumas suas, são formas deles começarem a perceber portas. E aí, daí para frente, vai depender do interesse e da vontade de mergulhar de cabeça nesse mundo, que eu concordo com você, pela minha experiência também, que é fascinante. Então, agradeço novamente pela sua participação, por ter contribuído um pouquinho na formação deles, e que a gente tenha outras oportunidades de continuar falando de jornalismo econômico. Obrigado. Sucesso para todo mundo. Valeu, até mais, até uma próxima. Vou apertar